A aférese é um procedimento que é realizado pelo banco de sangue, onde você coleta células de interesse. Como isso se aplica na terapia CAR-T? A terapia CAR-T, ela começa com esse procedimento de aférese. Quais as células que são de interesse para essa modalidade terapêutica? É o linfócito T. Então o que acontece? O paciente ele acaba tendo acessos venosos que são feitos para com que o sangue do paciente passe por uma máquina e essas células de interesse elas são separadas e as outras células voltam para o paciente através de um outro acesso. Então ela sai através de um acesso, passa pela máquina, que é chamada uma máquina de aférese, e aí essas células de interesse, no caso do CAR-T, as células, os linfócitos, são separados e o resto volta para o paciente através de um outro acesso. A linfodepressão, ele é um procedimento que nós fazemos com medicações, onde a gente faz mais ou menos o que a própria palavra está dizendo. Você linfodepleta. Você está depletando os linfócitos. Então, linfodepressão é linfócito e a depressão é você estar se livrando de linfócitos. Quando isso é feito no CAR-T? Quando o paciente está pronto para receber as suas células que já foram manufaturadas e modificadas, né? Então as células são coletadas, enviadas por um centro especializado, e elas retornam para o próprio paciente, existe um processo de infusão. Então o paciente não chega na enfermaria, você pega uma veia e infunde. Você tem que preparar o paciente para receber essas células. E o procedimento que é feito para com que o paciente seja preparado para receber suas próprias células é a linfodepressão. Aí você fala, pô, mas por que você precisa linfodepletar? Porque você quer, entre aspas, se livrar dos linfócitos do próprio paciente para dar, entre aspas, espaço para quando esses novos linfócitos entrarem, eles poderem assumir todo o repertório, ter uma presença muito importante no sangue e se dividirem e se multiplicarem. E não ter que ficar competindo, por exemplo, com outros linfócitos que estão lá na corrente sanguínea que não são de tanto benefício para o paciente. A infusão da célula CAR-T, que é essa célula que foi coletada do paciente aproximadamente um mês antes, enviada para um centro especializado para que ela seja modificada para conseguir reconhecer e atacar os tumores, ela é feita na enfermaria através de um acesso venoso, geralmente através de um catéter, onde essas células são recebidas pelo banco de sangue. Existe todo um preparo, um cuidado com essas células, elas chegam congeladas, né? Então elas têm que ser descongeladas para com que elas sejam infundidas para o paciente. Isso é feito num leito de enfermaria normal. Então, o paciente muitas vezes deve ter um acesso venoso bom, seguro, com um calibre um pouquinho maior, e aí o banco de sangue vai, após as células terem sido descongeladas e feito uma série de avaliações de qualidade, então isso é super importante. É um processo bastante rigoroso nesse sentido, muito controlado e protocolado. O paciente então vai estar lá no leito, vai estar deitado, e o time do banco de sangue, os hemoterapeutas, vão lá e vão colocar como se fosse uma transfusão mesmo de sangue ou plaquetas, não é muito diferente. Geralmente um mês da infusão, né? Seriam 30 dias. Né? Geralmente o paciente passa de 1 a 2 semanas internado e as outras 2 semanas são geralmente ambulatoriais. Aí já seria um momento de voltar para a sua cidade de origem e acompanhar com o time que acompanhou o paciente inicialmente antes de referenciar para um centro de referência para o CAR-T. Um mês depois da infusão, se nenhuma intercorrência ocorreu, é um momento considerado oportuno, bom, para que o paciente consiga voltar para a sua cidade de origem ou para a sua casa e continuar com os acompanhamentos locais. A indústria farmacêutica é um parceiro, obviamente, importante
não só na parte de desenvolvimento dessas novas terapias, mas também na sua implantação e na sua execução. Então eu vou dar alguns detalhes aqui que são importantes. Quando essas células são coletadas do paciente, que é uma das fases iniciais da terapia CAR-T, que após feita a indicação do tratamento CAR-T para uma doença onde obviamente haja uma indicação, como leucemia linfoblástica aguda, linfomas, vários tipos de linfomas, subtipos de linfomas e o mieloma múltiplo, é feito um procedimento chamado de aférese, que é aquele procedimento que colhe os linfócitos do paciente que vão ser enviados para um centro super especializados, ainda hoje fora do Brasil, e aí a custódia dessas células passa a ser da indústria farmacêutica, que nos seus centros de manufatura super especializados vão passar a processar e manusear essas células, que são células vivas, e transformá-las e modificá-las para com que essas células passem a ser uma célula CAR-T, ou seja, um linfócito do paciente, que é um linfócito normal, ele vai ser transformado e modificado para com que ele reconheça o tumor, da qual a gente está querendo erradicar, tratar. Então, é um processo extremamente rigoroso, controlado e monitorado.